6ª vitória seguida do Flamengo, e também falasse um pouquinho do Luiz Araújo, que saiu do banco e foi decisivo na partida de hoje. Boa noite. Começo respondendo pela última abordagem que tu faz. Eu pedi ao presidente, quando ele estava na oração conosco, se eu podia, de alguma forma, ser pretensioso. Ele disse que sim. Aí eu perguntei para ele se ele sabia por que nós tínhamos vencido. E ele respondeu equipe. E ele respondeu aquilo que ficou representado. O Flamengo não são 11 jogadores que iniciam. O Flamengo é um grupo de trabalho. E quando fala de grupo de trabalho, está inserida torcida, direção, comissão técnica e atletas. Isso vence. Talvez aí fique representado não só o Luiz, mas todos aqueles que entraram num jogo onde nós tínhamos 5 seleção, 3 machucados, Carlinhos, Alan e Ayrton, 2 machucados no primeiro tempo. Se não tem equipe, se não tem grupo de trabalho, não chega. Inclusive com o apoio do torcedor. Quanto ao Luiz, é um atleta que nós temos, né, como um dos titulares também. Uma pena que só temos que entrar com 11 atletas, mas o mais seguro de tudo é que nós temos dado o mesmo conteúdo para todos que às vezes têm menos minutos. Essa é a nossa segurança, né? Então, os atletas, quando entram, nós temos para cada jogo uma estratégia, mas eles já estão rotinados dos treinamentos. Tite César, boa noite. João Pedro Fragoso, do Jornal Globo. Parabéns pela vitória. Praticamente todos os clubes da primeira divisão têm reclamado, com razão, do fato de ter que continuar disputando o Campeonato Brasileiro durante a Copa América. O Flamengo agora pode chegar a 9 desfalques, é o time da Série A que mais teve jogadores convocados, mas também é um fato que, no início do ano, todos esses clubes que hoje reclamam concordaram com o calendário proposto pela CBF. Então, Tite, eu queria saber para você, que também já esteve do outro lado lá na Seleção Brasileira recentemente, o que essas duas partes podem fazer, tanto o Flamengo e os outros clubes, quanto a CBF? O que essas partes podem fazer para chegar num consenso que não prejudique o produto final, que é o campeonato, e aí nem os clubes saiam perdendo e nem a Seleção Brasileira saia perdendo? Racionalizar o calendário, deixar o dinheiro do lado e preservar a saúde e a qualidade do espetáculo. Tite, participei na coletiva com o Renato e ele falou muito da questão da parte psicológica, da parte física, mas mais psicológica do Grêmio em relação a essas mudanças de locais que não são a sua própria casa e quanto os jogadores sentem isso. O Flamengo não tem nada a ver com isso. O Flamengo hoje mostrou muita competência ao vencer de maneira coletiva e a pergunta é justamente nesse sentido, de maneira oposta. Como manter essa questão do grupo firme com esse propósito de sempre estar jogando, mantendo a qualidade técnica, com essa sequência de jogos que o Flamengo tem pela frente também? Bom, nós todos nos mobilizamos quanto à tragédia, né, no Rio Grande do Sul, e parte desse efeito, né, é sentido pelo deslocamento das equipes do Rio Grande do Sul. Então, eu particularmente me mobilizei também com a minha família, então a gente sente-se partícipe desse momento, né. Quanto à falta de atletas disponíveis, no caso, né, vou falar pelo Flamengo e dos atletas que nós perdemos, já na resposta anterior nós já dissemos, né, podemos ter também um bom senso, né, assim, tendo possibilidades de realocar alguns jogos, que a CBF possa pensar nisso, né, porque nós também, dessa parte, não quero equiparar com a perda que tivemos no Rio Grande do Sul, mas também nós somos retalhados, porque nós tivemos jogadores expressivos e mais essas lesões, né, que nos prejudicam. Então, também é algo que a gente deve pensar. E se tiver um bom senso para realocar alguns jogos, para a gente seria bom também. Vou responder em relação ao Grêmio, Internacional e Juventude. Eu falei com o Roger, o técnico do Juventude, e repito aqui, o campeonato já está desequilibrado em função disso. A gente tem
tentar diminuir essas diferenças que há, que ele já está desequilibrado. Ele fica desequilibrado por isso que aconteceu no Rio Grande do Sul, que ela é inimaginável. Sim. É só quem vive isso. A gente não tem condição de falar aqui, de dimensionar. Só quem sofre e perde um ente querido Concordo. que pode ter a dimensão disso. Nós estamos falando de alguma coisa que ela é muito mais, que ela é muito além do futebol. Então ele tem, já está desequilibrado. Depois outros fatores têm. Tá? Esse especificamente, sim. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Se falava muito na questão da Copa América, dos desfalques, desde a pré-temporada, e esse é o primeiro jogo do Flamengo nesse período. Primeiro jogo com vitória, apesar das dificuldades. A minha pergunta é a seguinte: o quanto esse jogo é importante para potencializar a força desse elenco, a força do grupo, para essa sequência não só da Copa América, mas para o restante da temporada, com tantas oportunidades que esses jogadores vão ter? Na medida que o atleta tem a oportunidade, o Gerson falou, as oportunidades que surgem. E eu coloquei, não é só a oportunidade de quem entra, mas é de quem permanece de jogar bem também. Se não fica assim, uma desculpa, já uma muleta pronta. Modificamos muita gente, então está justificado. Não. Tem que produzir quem está produzindo bem e quem entra também, para que essa situação aconteça. E aí ela se forma aquilo que nós falamos, que ela fica um grupo forte. Com todas as dificuldades, porque mudar com tanta gente assim e tu manter coordenação de movimentos é muito difícil. E fica aqui o meu agradecimento ao torcedor que entendeu isso. E que depois dos primeiros 10 minutos ele começou a apoiar a equipe, porque compreendeu das dificuldades, do enfrentamento, e começou a apoiar esses garotos da base. Quanto mais apoio eles têm deles, não só o atleta mais experiente também, quanto mais apoio ele sentir vindo do torcedor, melhor ele vai produzir. Mais possibilidade de desempenho ele vai ter, mais possibilidade de vitória vai ter, mais a condição da gente respeitar o manto. A relação ela é essa. Ou daqui a pouco tu pega um garoto que está para errar uma, duas, tu vai, uau, cara, tu fica numa tensão muito grande para não poder errar. Esse carinho que o torcedor passou e que deu, especificamente no Wesley, então ele foi muito evidente no segundo tempo. Obrigado. Vocês estão verdadeiramente respeitando toda a história do Flamengo e o manto do Flamengo. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Boa noite. A Flamelo, da Rede Multiflá. O Flamengo teve uma substituição forçada, né? No Igor Jesus, que saiu lesionado, 2, né? Cebolinha e Igor, aos 30. E parece que o Flamengo melhorou com a saída do Igor. Você recuou o Gerson e abriu espaço para a criação do Luiz, né? Que foi o protagonista hoje, roubou a cena. Essa é uma situação que você pode repensar para os próximos compromissos, diante de tantos desfalques, lesionados, convocados, ou foi uma situação específica do jogo de hoje, na sua visão? Sim, porque o campo fala. Mais do que a vontade do técnico, o campo fala, sim. Tite, boa noite, César também, Boa Raíza noite. Simplício da Gol Brasil. Você comentou do Wesley, né? Eu queria perguntar para você sobre o Lohan. O Lohan, ele substituiu, se não me engano, o Arrascaeta numa partida que eu não lembro qual foi, jogou muito bem. Corinthians, é verdade. Depois ele ficou um tempinho entrando pouco, alguns jogos não entrou, e hoje, novamente, ele entra e joga muito bem, né? Como tem sido o trabalho com ele, porque esse processo de segurar ele um pouquinho depois daquele jogo contra o Corinthians e agora, obviamente, vai voltar com ele. Não seguro ninguém, não. Se eu tivesse condição de colocar mais, eu lembro que na resposta, a pergunta está num tempo diferente do tempo que eu respondi. Eu lembro que eu respondi, não sei se foi para ti, que eu disse que eu queria entrar em 12. Para ti, né?
Aí deixei o Lohan, Arrascaeta, estava até pensando numa forma de botar os dois ali para botar. A comissão técnica me ajuda que eu vou colocar. Mas ela me ajuda isso. Sim, a gente tem todo o cuidado, né? Um atleta jovem também, e que vem ganhando... Bom, a qualidade técnica dele é um diferencial, mas vem ganhando minutagem e experiência também com jogadores da posição. Você ter a possibilidade de trabalhar uma promessa junto com o Arrascaeta, com o Pulgar, com o Nico, com o Gerson, enfim, tem muito a crescer. Mas a gente tem cuidado e tem dado tempo ao tempo, né? Ele tem respondido muito bem. É um menino fantástico, assim, que encanta. Até ontem, no treinamento, a gente fala, pô, parece que ele nasceu para ficar no campo, né? Quando tira ele no campo, parece que ele está num lugar estranho, assim. E a felicidade que ele tem em tudo que vai fazer no campo, ele passa uma energia muito positiva, e a gente fica feliz também com a performance dele. Pega essa pergunta e quem está nos assistindo, ouvindo, eu vou fazer o exercício de, de voltar no tempo. Se remetam a 17 anos, quando vocês tinham 17 anos. Para mim é longo para caramba, 17 anos. Mas 17 anos foi como eu estreiei no Caxias. Tu bota na camisa, a atenção da coisa. São todos aspectos de evolução, independentemente de quando a gente é jovem. Imagina quando nós com 17, todos nós estamos com 17 anos, a gente já vai encontrar um pouquinho da resposta. Eu no Santos também. Eu estreiei no Caxias, ele estreou no Santos também. Ele me deu um carteiraço assim, tá, pá! Não. Tudo bem, desculpa. Mas 17 anos a interrogação aumenta. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Bruno Castanha, parabéns pela vitória, é um jogo importante. Você falou dos vários desfalques, todo mundo tocando muito nessa tecla, e perdeu também o Igor Jesus, mais uma situação. O Alan não volta. A tendência para frente agora, Gerson voltar, pelo menos por enquanto, para essa posição, ou algum dos garotos ali passa também a ser uma possibilidade aí para a sequência de jogos. Obrigado. Mas assim como eu falei que o campo fala em relação ao Luiz, que eu falei, o campo falou em relação ao Gerson. O Gerson está jogando muito. Aí tu começa assim, aí tu vai com uma série de... Aí tu tira o jogador onde ele está produzindo bem. Aí tu coloca ele para o outro lado. Quem me diz que, se tivesse iniciado, agora tá, mas quem me diz que tivesse iniciado o Gerson por dentro e o Luiz por fora tivesse tido essa performance? Quem me assegura? Não tem. Qual é a minha linha de raciocínio? Isso eu tenho que passar para vocês. Gerson está arrebentando pelo lado, permanece. E vamos tentar organizar aonde não está. Senão a gente fica... sem coerência nas situações. Pô, aconteceu no jogo? Bom, aí tá. Chame Gerson, agora eu preciso por dentro, porque a criação também era por dentro, era central. O Matheus e o Kleber nós estávamos falando, era por dentro que abria essa possibilidade, e deixa o Luiz para fazer essa, porque também tem. E produzindo bem ele estava, quando ele estava produzindo bem, o Gerson entrou e a equipe produziu mais. Sabe, essa disputa em alto nível que é importante para a equipe. Aqui, Tite, boa noite César. Boa noite. Marcos Martins, do canal da QSRN, parabéns pela vitória. Tite, você abriu a sua explanação inicial comentando sobre as adversidades do Flamengo, com lesões, desfalques, lesões no decorrer do jogo, calendário. E eu queria te perguntar como foi lidar com tudo isso, enfrentando uma equipe que também é ofensiva, que busca propor jogo, que é muito agressiva com a posse de bola, com a chegada dos laterais à frente. Como foi enfrentar uma equipe que também busca ser agressiva com a posse de bola, como o Flamengo, em meio a todo esse caos que foi para poder escalar a equipe, formatação tática, etc. Muito obrigado. Primeiro foi um belo espetáculo que teve por parte das duas equipes. A busca leal, competitiva do gol. As duas têm essa característica. Depois que nós fizemos o gol também, quando eu tinha jogada de pivô e o Grêmio saía, eu sabia que nós falamos no intervalo que ia abrir espaço para jogar de velocidade, porque nós estávamos com duas flechas dos lados, aí não era mais um de armação, era flecha com flecha lateral também, lado direito. Deixa eu fazer um reconhecimento importante. Obrigado, Léo Pereira, e obrigado, Léo Ortiz.
São 2 jogadores que eles foram adaptados. O Léo Ortiz, ele jogou toda a base dele como primeiro meio-campista, mas vinha e vem atuando e se for necessário. O Léo Pereira não é a função dele específica. E ele trazer como um construtor e diga assim, vai ou não tem um bom desempenho deles, fica uma situação deles exposta, porque não é onde eles estão com a rotina do lugar. E estiveram também, em relação ao grupo, prestativos e prontos para... Fui falar com o Léo Pereira, digo, e voltando de lesão. Ele não deixou nem eu terminar de falar. Ele disse, pode contar comigo, professor. Eu digo, pô, mas nem terminei de falar contigo. Não, pode colocar de lateral. Eu vou, já joguei e não tem problema. Quando eu trago o Léo Ortiz, para ele dizer assim, professor, falando com o César, eu joguei na base nessa situação, eu só preciso me doutrinar. Tomou uma dura minha. Tomou uma dura. E eu falei com o Kleber. Fiquei pé da vida com ele. Por quê? Se está com cãibra, não infiltra mais. Não precisa passar da linha da bola para receber ele com cãibra. Eu digo, não, eu vou segurar, assim como o Gerson vai segurar, porque está jogando bem. Aí puxou direito, ele infiltra do outro lado e vem com a 2 pernas pedindo. Mas brinquei um pouquinho para dizer assim, ó, o quanto eles se expuseram também. Eles se expuseram em função do grupo. Boa noite, Tite. Parabéns pela vitória. Vinícius, do canal Vini Rubro Negro. Você, Tite, chegou a falar uma vez que o objetivo do Flamengo seria se manter no G4 e nas últimas 10 rodadas do Brasileirão se definiria o campeão do campeonato. Como você vê, nesse momento, essa liderança do Flamengo, que hoje, por conta da vitória, o Flamengo se tornou líder? A mesma coisa. A mesma coisa, o mesmo objetivo. A experiência, e eu falei para os atletas 2 coisas. Primeiro, que os 2 títulos que eu tenho de Campeonato Brasileiro, que é um campeonato extremamente equilibrado, que eu tinha uma certeza. Grupo é fundamental. Não é 11, né? Grupo ele é fundamental. E segundo, que se manter a liderança, ótimo, e nós vamos lutar para que seja assim. Mas tem que estar no G4 nas últimas 10 rodadas. Nas últimas 10 rodadas, como é que fala em corrida de cavalo? Sprint. Não, sprint não é de corrida. Sprint é de outra modalidade. Mas, sei lá, mas é alguma coisa. O que é aí? De cavalo não sabe, mas o que é? Mas sprint fica bonito, né? A última instância, o último fôlego, o último sprint, o último... Hã? A volta final é ali decide. Ali decide. Mas ali decide. Ali o finalzinho decide. Para quem fez a pergunta, ali decide. Nós queremos continuar, sim. É o nosso objetivo, sim. Eu já dizendo, sim. Porém, nesse G4, G5 ali que vai definir. Oi, Tite. David Sharp, Antenados na Jogada. Parabéns pela vitória, oi, César. Próximo jogo, uma pedreira, né? Contra o Atlético Paranaense. O Atlético está lá em cima também, brigando quase que cabeça a cabeça, ganhou hoje. E aí o Flamengo vai ter uma questão de planejamento, talvez com um elenco tão reduzido assim, por tantas perdas, porque tem essa questão do jogo, que é uma pedreira, e depois Bahia na quinta e Fluminense no domingo. São muitos jogos seguidos, com um elenco curto por causa dos desfalques. Aí, como é o planejamento para esse próximo jogo? Seria mais ou menos como você fez? Porque eu acho que a única crítica que vocês receberam nessa passagem toda pelo Flamengo foi aquele planejamento da final do Carioca, com o início da Libertadores, com Bolívar, Palmeiras, naquela fase ali que deu aquela tumultuada. O que fazer para não repetir aquele problema, digamos assim, né, de poupar aqui ou não poupar ali, até porque não está podendo muito poupar, né? E uma outra segunda pergunta, se você me permitir, sobre o Matheus Gonçalves. Como é que você enxerga ele, que não está tendo tantas oportunidades, até voltou para a base? Bom, quanto ao calendário, hoje nós tivemos que nos esforçar bastante, né, para harmonizar. Nós tivemos perda nos 3 setores contra uma equipe que merece todo o nosso respeito, que no ano passado nos venceu.
Então, a gente tem feito esse diagnóstico jogo a jogo, até por conta das lesões também, dependemos do departamento de saúde, da reapresentação. Então, temos focado jogo a jogo. Eu entendo também que esse é um calendário, é uma competição onde temos que nos deixar toda a nossa visão, está totalmente direcionado para o próximo jogo. Não dá para a gente fazer planos para um segundo, terceiro, porque às vezes você pode perder a referência, perder em termos de estratégia mesmo para a próxima partida. Então, a gente tem ido jogo a jogo, cara. A gente fica feliz porque, como o Tite disse, é difícil. Os 3 setores, você ter mudança nos 3 setores, né? E conseguir harmonizar contra uma equipe que já está rotinada. E, além disso, perdas de atletas. Então, é um momento para... E a confiança também dos atletas. Eu digo a respeito disso, né? Uma coisa é você falar que aposta no atleta, mas como é que você aposta nele e confia nele se você não dá minutos? E hoje, essa minutagem, essa vitória nos traz também para o próprio atleta, né? Cara, eu sou capaz. Então, a gente já ganha um pouco mais em cima disso. E é semana a semana, cara. Não tem jeito. Tem que ser semana a semana, focar para o próximo jogo. E é assim que a gente tem trabalhado. Tu está dizendo que se nós não tivéssemos vencido, jogando de lateral esquerdo o Léo Pereira e de volante o Léo Ortiz, aí com 4 zagueiros, nós ia tomar um pau do caramba, é isso? Não, eu estou dizendo que é desafiador, porque nós temos que harmonizar isso para defender e para atacar. Entendeu? Então, e agora já com mais lesões. Então, isso requer também uma nova estratégia. Então, vai passo a passo, o próximo jogo é mais importante. Fiz uma pergunta mais... Não, eu coloquei. Eu entendo as situações individuais, cara. Às vezes o jogo pede uma coisa, pede outra. Às vezes a necessidade ela é de como clínica, como foi que aconteceu, depois de desgaste. Como dizer, a gente tem que estar prestando atenção para o jogo. Então, as oportunidades elas vão surgir para todos. Tite, César, último aqui. Boa noite, rapaziada. César, apesar de gostar muito de você, vou direcionar as perguntas ao Tite, porque aconteceu uma coisa muito engraçada e eu estava prestando atenção em alguns números. Há uns 12 jogos atrás, tu estava tomando pancada nessa mesma cadeira que tu está e nunca perdeu a serenidade. E aí eu me lembro que você virou e falou assim: não, mas o torcedor pode ficar tranquilo, os mesmos que estão me cobrando, em breve ficarão satisfeitos. E hoje o Flamengo chega a uma marca na temporada, 31 jogos, com 75% de aproveitamento, e da Série A é o clube com o maior percentual de aproveitamento. Queria que você falasse sobre isso. Eu não podia deixar de falar sobre o Neymar, né? Um cara que brilhou tanto contigo na seleção, estando aí. O astral, como é que foi? Já mandou um recadinho para ele? Estou te esperando aqui. Como é que foi? Eu posso dizer do quão respeitosa foi sempre a relação com o Neymar em todo o tempo de trabalho. E a relação de lealdade que nós tínhamos, em falando as coisas que nós tínhamos certo ou errada, sempre um para o outro. E o quanto ele foi sempre receptivo a todos os atletas, e principalmente aos jovens, que quando chegavam na seleção, porque um dia ele tem essa... Estou falando desse capítulo, dessa história que ela fez e que nós vivenciamos juntos. A outra, de percentual, é grupo, equipe. Mas que bom, tu me dá uma oportunidade de valorizar o eu. O eu não joga. O Flamengo não joga. O Flamengo é um manto, como bem a torcida diz, é o clube, é a sua torcida, é ele o motivo maior. São seus atletas que ficam expostos. Eu lembro que uma vez o Gerson falou assim, pô, é um orgulho muito grande jogar no Flamengo, mas é uma responsabilidade porque a gente fica numa visibilidade muito grande, uma exigência muito grande. Então, ela é de uma direção que tem uma responsabilidade do comando, ela é de uma torcida que passa esse carinho. Quando eu fiquei, pô, depois dos 10, 15 minutos que teve, sabe, quando ela começou a abraçar os atletas, eu olhei assim, eu digo assim, sim, pô, que legal. Então, essa relação, ela se dá. Olhando para ti. Não, muitas vezes a torcida não tem a dimensão do quanto um atleta
movido pela essa empolgação, por essa euforia, por esse incentivo, pode recuperar forças onde não existe mais, pode produzir onde muitas vezes não tem uma qualidade. Então, fica aqui o meu... uma palavra para o torcedor, que ele é muito importante, e quando ele vem para apoiar, ele é mais importante ainda. Obrigado, professor. Obrigado, César. Boa noite.